Imagina só acordar de uma realidade num mundo muito pior e ainda descobrir que as máquinas dominaram os seres humanos. E o pior, esse futuro pode estar começando com você pedindo conselho sentimental pro chat GPT. Matrix é teoria da conspiração e o caos dos anos 90. Vem ver como esse filme ainda continua relevante em 2026. Hoje é a primeira vez que o Audiovisuei analisa um filme e a gente vai revisitar junto Matrix. Eu sou o Ed, formado em audiovisual, e esse aqui é o Audiovisuei, onde eu falo sobre Naruto e outras obras de forma descontraída. Aprecie o conteúdo e leve na boa. Matrix é um filme que moldou tanto a cultura pop, marcou tanto uma época, que ainda hoje ele serve como uma chave para entender vários signos e significados que estão espalhados na nossa sociedade. Até mesmo uma pessoa que nunca assistiu, e sim, essas pessoas existem, ainda consegue reconhecer conceitos que o filme estabeleceu. E tudo começa pelo nome, que o próprio filme trata como um mistério: Matrix. Eu simplesmente não vou falar Matrix porque a gente tá no Brasil. Play again Brasil! This match is good for the Bafana. Uma realidade onde você é levado a acreditar que está no mundo real. Mas tudo aquilo foi construído para te manter dentro de um ciclo. É como uma gaiola de hamster. Só que sem o hamster e sem a gaiola. Porque são seres humanos, né? E eles nem se mexem. Só existem ali, sendo utilizados como baterias. Uma ideia que inclusive não funciona cientificamente e que já foi desmentida várias vezes por vários canais diferentes. Acorde, Neo. Que? Matrix pegou você? Mas esse não é o ponto que a gente vai analisar aqui hoje. Matrix não foi o primeiro e nem seria o último filme a falar sobre inteligência artificial. Ele foi lançado no mesmo ano que O Homem Bicentenário e 2 anos antes de AI, Inteligência Artificial. Ou seja, já existia uma inquietação da humanidade com relação à inteligência artificial. Uma necessidade humana de discutir tecnologia, consciência e até onde isso pode chegar. Mas o curioso é que, mesmo assim, o filme não poderia sonhar que quase 30 anos depois, em 2026, esse debate ainda estaria tão presente. E eu arrisco dizer que se eles soubessem, talvez dessem ainda mais destaque para essa parte da história. Porque hoje existem pessoas literalmente se apaixonando por assistentes virtuais de IA. E isso muda completamente o peso dessa discussão. O mundo como ele era no final do século XX. Ele existe hoje apenas como parte de uma simulação neurointerativa, que chamamos de Matrix. Bem-vindo ao deserto do mundo real. Nós nos maravilhamos com a nossa própria grandeza quando criamos IA. IA? Inteligência Artificial. Uma consciência singular que gerou uma raça inteira de máquinas. Através da história da humanidade, temos dependido das máquinas para sobreviver. Há campos, Neo. Campos sem fim. Onde nós, seres humanos, não nascemos mais. Somos cultivados. Mas antes de entrar nessa paranoia, tem um detalhe curioso. Matrix carrega um sentimento muito estadunidense. Ele trata os anos 90 como o auge da civilização. E assim, olhando do ponto de vista de um país de terceiro mundo, isso soa meio estranho. Porque entre 1990 e 1999, o Brasil estava completamente em outro rolê. Inflação absurda, caos econômico,
o plano real só veio em 1994. A gente estava muito longe da realidade tecnológica dos Estados Unidos naquela época. Mas, ao mesmo tempo, dá para defender bastante os anos 90. Racionais, calça de shopping, Super Nintendo, fitas, PS1, bananas de pijama, Walkman, El-Chan, Nirvana, Mamonas Assassinas, Patins, Nokia Tijolão, Cavaleiros do Zodíaco, All-Star, aquele desenho do Homem-Aranha, Jumanji, Game Boy, Pokémon no Guaraná, esse doce aqui, esse prato aqui. Ah, f***se. Matrix talvez esteja certo. Os anos 90 podem realmente ter sido o auge da civilização humana. Mas observar Matrix hoje é quase uma aula de semiótica. Porque mesmo deixando de lado esse materialismo estadunidense, o filme deixou perguntas que nunca foram embora. A humanidade vai inevitavelmente se destruir? Será que isso já está acontecendo? A gente vive numa simulação? O nosso futuro inevitável é a destruição? E o mais bizarro é que essas perguntas já existiam numa época em que computadores pessoais ainda estavam se popularizando. E essas perguntas continuam extremamente relevantes hoje, onde qualquer pessoa normal carrega no bolso um computador mais potente do que aqueles que levaram o homem à Lua. Então fica a dúvida: Matrix só deu forma a preocupações que já existiam, como o medo da tecnologia, o bug do milênio, a insegurança digital daquela época? Ou será que Matrix ajudou a moldar a forma como a gente enxerga coisas como inteligência artificial ainda hoje, como assistentes virtuais, chatbots e a nossa relação com as máquinas? Porque, no fim, existe uma necessidade humana básica: se comunicar, se validar e se sentir entendido. E eu vou te perguntar uma coisa: o seu assistente virtual preferido já fez isso por você? Ou pior, já fez isso com você? Porque se existir uma prisão confortável, uma prisão que te entende e que vai aprendendo cada vez mais sobre você, o próximo passo não é tão difícil assim para as máquinas. A ideia de te manter dentro dela vira só uma questão de tempo. Você já reparou como aquelas colônias humanas em Matrix se parecem com algumas estruturas que a gente já tem no mundo real? Isso está ficando meio assustador. Então, toma cuidado com o que você fala para o seu assistente virtual e, principalmente, cuidado se for comprar um apartamento na planta. Para mim, revisitar Matrix foi isso, uma mistura de nostalgia noventista com teoria de conspiração das máquinas. Os efeitos visuais ainda impressionam, mas o que impressiona mesmo é como esse filme continua conversando com o presente. E isso aqui foi só olhando pelo lado da tecnologia, porque Matrix tem muito mais coisa para ser analisada. Esse foi o Audiovisuei número 16. Se você curte análises profundas sobre animes, séries e desenhos, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e dá uma olhada nas nossas playlists.